Opa aí pessoal, tudo certo? Bom dia, boa tarde, boa noite, sexta de 3 no ar para mais análises, palpites e prognóstico dos jogos que teremos hoje na NBA do dia 13 de abril de 2022. Nossas análises, primeiras impressões para você ser bem lucrativo com apostas esportivas em NBA. Tem vídeo aqui constantemente no sexta de trade com as nossas análises em cima de estatísticas, números, porque é a médio e longo prazo. Se você se basear nessas questões, você certamente será lucrativo. Como fomos ontem lá no nosso grupo VIP, passamos 3 entradas lá para o pessoal, né, exclusivas, além da análise das partidas que a gente passou para o nosso público não vindo aqui para o YouTube, então por isso que é muito importante você participar do nosso grupo VIP. Vai ter alguns conteúdos exclusivos e nós passamos 3 entradas. As 3 deram green, um dia bem lucrativo ontem, né? Handicap ali ajudando bastante a gente, além, né, da pontuação no jogo do Brooklyn Nets e Cleveland Cavaliers. Fomos muito lucrativos e decidimos, até por conta dessa sequência da temporada, que ainda tem muito jogo para rolar, mas que ainda assim, né, vão ter datas mais espaçadas, alguns dias aí, né, sem apostas, e a gente foca acima de tudo na NBA, porque é de fato aquele mercado que a gente é especializado, né? A gente decidiu fazer um preço promocional para quem entrar a partir de hoje, vai pagar R$ 25 e vai ficar até o final da temporada. Tem temporada até o final de maio, então essa mega promoção, aproveitem. Vou deixar as nossas entradas aqui do lado, né, com a justificativa de cada uma delas para vocês verem que nossas entradas, né, no green e no red são todas baseadas em estatísticas e por isso, né, elas costumam dar tão certo, beleza? Então bora pra nossa análise de hoje, mas antes, pessoal, meta de 100 likes pro vídeo de hoje, é só clicar no botão de joinha, é de graça e vai ajudar muito a gente. Comenta como foi o seu dia ontem, o que vocês planejam pra hoje, né? E também vamos deixar aqui as nossas dicas a respeito do jogo entre Atlanta Hawks e Charlotte Hornets, e também New Orleans Pelicans e San Antonio Spurs, então já se inscreve no canal, não se esquece de conhecer o nosso grupo VIP e bora pras nossas dicas de hoje, beleza? Deixem aí nos comentários também quais são as de vocês, começando com Atlanta Hawks e Charlotte Hornets. Bom, a gente tem um Charlotte Hornets aqui, né, que fora de casa foi um pouco mais inconstante do que o adversário que eles enfrentam hoje, né, nos últimos 4 jogos aí, 2 derrotas e 2 vitórias, vitórias aí contra times aí que estavam desinteressados ou em má fase, enquanto que o Atlanta Hawks, como visitante, teve aquela certa inconstância, mas como mandante venceu os 4 jogos consecutivos recentes que tiveram contra Golden State Warriors, Cleveland Cavaliers, Brooklyn Nets, 3 equipes de alto nível aí, né, e postulantes aí, né, a participarem diretamente do playoff. Eles conseguiram crescer e tiveram um último mês e meio aí bem interessante. Além de jogarem dentro de casa, seria uma equipe mais cascuda e com o melhor jogador dentro de quadra, Trae Young. O que me preocupa de fato do lado do Charlotte Hornets é a fragilidade no garrafão deles, sendo que o Atlanta Hawks pode explorar esse Charlotte Hornets nesse quesito ali com o Clint Capela, pegando rebotes ou pontuando bem contra seus adversários. Os rebotes foi uma das grandes fraquezas na temporada do Charlotte Hornets e pode fazer a diferença aqui. O Atlanta Hawks tem mais vivência de jogos grandes como esse, e esse é um jogo que a defesa vai ter que prevalecer pelo menos um pouquinho mais, até porque é um jogo em que se você perder, você tá fora. É um pouco diferente dos jogos que tivemos ontem. Então a nossa interpretação precisa ser um pouco diferenciada também. As equipes costumam jogar no ritmo rápido, sem defesa e com uma característica muito ofensiva e agressiva. Mas se o Charlotte Hornets for fazer isso hoje, né, acelerar o jogo da forma que eles gostam de fazer, é uma das equipes mais rápidas da liga, provavelmente eles podem ser punidos e eles não vão ter uma segunda chance, como por exemplo, os perdedores dos jogos de ontem. Então eles precisam cadenciar. A gente também tem que observar, né, que algumas das vitórias recentes do Charlotte Hornets, eles mantiveram seus adversários ali em linhas baixas de pontos, seja contra o Utah Jazz, contra o Brooklyn Nets, 110 é uma linha baixa para o Brooklyn Nets, contra o Orlando Magic e também recentemente contra o Washington Wizards. A maioria das suas vitórias foi se defendendo bem e as suas derrotas, pelo menos a maioria delas, foi se defendendo mal. Então eles sabem que eles precisam melhorar nesse quesito, cadenciar mais o jogo, selecionar melhor os seus arremessos para que o Atlanta Hawks, ainda mais jogando em casa e pegando fogo com vantagem de força física e experiência no garrafão, não se distanciem no placar. Tendo tudo isso em vista, né, eu vou investir aqui no handicap negativo do Atlanta Hawks, menos 2.5 para eles vencerem por pelo menos 3 de diferença. Acho que isso pode acontecer, principalmente se o jogo estiver equilibrado no final e o Charlotte Hornets forçar algumas faltas ali do Atlanta Hawks em busca das bolas triplas. Uma dificuldade que a gente tem, né, entre aspas aí, né, a gente, né, de marcar o Charlotte Hornets é porque tem uma equipe ali, né, com vários jogadores pontuando na casa dos 2 dígitos. Então é difícil a gente interpretar onde vai ser o ponto focal dessa equipe. Do lado do Atlanta é um pouco mais previsível, com o Trae Young armando e pontuando muito bem. Mas a gente tem que lembrar algumas coisas interessantes aqui. O Charlotte Hornets é uma das equipes mais vazadas da NBA nessa temporada. Em pontos permitidos por jogo para seus adversários, né, eles têm aí, né, a sexta
pior defesa com 114,9 pontos por jogo. Recentemente, eles melhoraram defensivamente, o que pode balizar também a segunda entrada que eu vou indicar para vocês. A primeira delas, que é o menos 2,5 para o Atlanta Hawks, é justamente porque é uma equipe mais experiente, mais forte, com o melhor jogador em quadra e que além de ser um pontuador nato, né, e vai enfrentar uma equipe que, num geral, permitiu muitos pontos para o jogo para seus adversários, é uma das equipes que mais concedem assistências na NBA. Se a gente pegar a temporada como um todo, 21-22, é a segunda equipe que mais permite assistências adversárias. Não à toa, o Trae Young, nos 3 jogos, né, que ele teve mais recente contra o Charlotte Hornets, ele conseguiu 15 assistências, e no jogo em que ele ficou abaixo dessas linhas, ele pontuou muito bem. Então certamente vai ser o protagonista dessa noite, o jogador mais importante, e que acho que o Charlotte Hornets individualmente não tem ninguém com características técnicas e físicas capazes de marcar ele com muita eficiência. Eles nem têm um grande defensor, para falar a verdade, assim. Então olho nas assistências, na pontuação do Trae Young, mas acima de tudo na vitória por 3 pontos de diferença do Atlanta Hawks. Em relação à pontuação, acho interessante a gente observar, né, que o mercado interpretou um jogo com uma linha de pontos extremamente alta. Então a gente pode esticar essas linhas e trabalhar em um abaixo de 240,5 pontos, me parece muito interessante, né? Se a gente for olhar aqui histórico recente, os confrontos que essas equipes tiveram frente a frente, né, a gente não teve em nenhum dos últimos 2 jogos aí, né, linhas nem perto desses 240 pontos. Dos 4 jogos recentes que eles tiveram, né, em que a gente teve um 2-2 ali de vitórias para cada lado, a gente só teve um jogo ultrapassando essas linhas, mas foi necessário que a gente tivesse ali, né, equipes pontuando ali acima de 120 pontos, coisa que eu acho que pode ser bem difícil hoje, considerando que é um jogo que eles precisam apertar mais a defesa, pensar mais, gastar mais o relógio para poder selecionar melhor os arremessos, e é com isso que eu vou me balizar nesse abaixo de, beleza? Vamos tomar cuidado com o Atlanta Hawks e Charlotte Hornets, porque eu considero ela a mais perigosa, né, pra gente investir nesse play-in. Mas vamos aqui partir para New Orleans Pelicans e San Antonio Spurs sem antes lembrar lá do nosso grupo VIP, dos benefícios que vocês podem ter lá, a nossa planilha com informações importantes das equipes, onde explorá-las contra e a favor, se seu ataque é bom, se seu ataque é ruim, o pace que eles jogam, né? E muito mais, lembrando que a gente vai ter muitos jogos aí pela frente por conta dos playoffs, e vai ser importantíssimo que você conheça as equipes, né, ainda mais para quem tá começando e chegando agora nesse mercado de apostas em NBA, e rapidamente saiba onde colocar o seu dinheiro ali através da nossa planilha, e também seguindo as nossas dicas de entradas lá, né, todas elas extremamente embasadas, beleza? R$25 até o final da temporada, exatamente, você paga R$25 agora e fica até o final de maio ali, né, consumindo o nosso grupo e recebendo o melhor conteúdo que vocês vão encontrar pelo menor preço do mercado. New Orleans Pelicans e San Antonio Spurs. Só lembrando que ontem a gente teve 100% de greens, né? Foi muito green lá, né? Fomos eficientes em todas as nossas entradas. Todas elas ali muito bem analisadas e embasadas. New Orleans Pelicans e San Antonio Spurs. Aqui eu vou me balizar pela equipe que, além de ser mandante, ter feito melhor campanha, foi uma equipe mais segura defensivamente em alguns momentos da competição e tem jogadores individualmente mais interessantes, né? Se a gente for olhar aqui a lista de desfalques deles, né, eles vêm praticamente com tudo ali que eles tiveram à disposição durante a competição, né? Essas dúvidas aqui, a tendência é forte de que eles joguem, enquanto que o San Antonio Spurs pede o Doug McDermott ali, que é um jogador importante na rotação, mas também tem seus principais jogadores disponíveis. O problema é que esses principais jogadores do San Antonio Spurs ainda são um pouco mais crus, menos experientes, né, e menos talentosos do que o do New Orleans Pelicans. A gente tem ali um DeJounte Murray e também, né, um Jacob Poeltl podendo conversar ali com os adversários do New Orleans Pelicans, mas fato é que CJ McCollum, Brandon Ingram e Jonas Valanciunas são melhores ainda, sem contar que o garrafão do San Antonio Spurs sofreu muito recentemente, e além deles serem ruins defensivamente, a gente tem ali o Jonas Valanciunas podendo explorar bastante esse fraco garrafão do San Antonio Spurs. É um jogador que pode pegar muitos rebotes ofensivos e corrigir erros de arremesso dos seus companheiros, além de ser uma equipe que joga dentro de casa e, como eu disse, volta e meia teve uma defesa mais segura. Não é 100% segura não, mas ainda assim o San Antonio Spurs de fato é uma defesa que deixa muito a desejar, costumeiramente sofre muitos pontos, teve bons picos aí, né, recente desse desempenho, mas foi quando enfrentaram adversários desinteressados ali ou poupando jogadores importantes. Enquanto isso, o New Orleans Pelicans teve trabalho contra equipes de um nível ainda mais alto, né, mas ainda assim creio que jogando sob seus domínios em um jogo tão importante como esse, né, em uma equipe que foi formada para ir para os playoffs depois que contratou o CJ McCollum, eles não devem decepcionar, não. É um jogo que perdeu, tá fora. Acho que o San Antonio Spurs tem um peso extra ali por conta de seu técnico, né, um dos maiores técnicos da história da liga, experiente, e que sabe resolver problemas, mas como é um jogo só, vou priorizar a equipe mandante e vou priorizar também, né,
a equipe mandante jogando bem. Acho que eles têm um encaixe mais favorável, têm características mais interessantes para jogar um jogo mais cadenciado e pensado, e mais do que isso, tem um garrafão mais forte, inclusive com Larry Nance Jr. podendo ali, né, rodar com Jonas Valanciunas, jogar no small ball, ou seja, eles têm mais variação, mais banco de reservas, e até por isso, acredito também que eles vençam por 3 pontos de diferença. Vamos aqui de menos 2.5 aqui para o New Orleans Pelicans, e caso vocês queiram palpite em relação à estatística individual de jogador, ou até pontuação para essa partida, vão mandar com exclusividade lá no nosso grupo VIP. Essa foi a nossa leitura dos jogos que teremos hoje. Voltamos em breve aí, né, com a sequência do play-in, com o início dos playoffs. Quero agradecer a audiência de vocês. Não se esqueça de deixar o like, a meta de 100 likes, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para receber o nosso vídeo sempre que a gente postar. Desde já agradeço a sua audiência, muito obrigado de coração e falou!